Olá, jovem adventista, organizando a igreja ao título da nossa lição do dia de hoje. Um dos acontecimentos mais marcantes na história da humanidade relacionado com a religião foi a Reforma Protestante iniciada no século XVI, e a pessoa mais notável desta reforma foi Martinho Lutero. Não que ele foi a primeira pessoa a iniciar a reforma, mas que ele foi o mais influente entre todos, no qual fez com que os dogmas católicos, que eram muito mais superstições e tradições humanas do que a palavra de Deus, fossem combatidos pela verdade de acordo com a luz que ele havia recebido sobre a vida dele, e assim compartilhou com outros. E além dele, outros homens também fizeram a diferença, não somente neste século, mas também nos séculos posteriores ao qual ele viveu. E assim, muitos avanços doutrinários foram feitos em vários assuntos fundamentais da fé cristã. Porém, essa reforma protestante, que acabou originando várias outras denominações cristãs, acabou sendo travada por muitos seguidores e adeptos das mensagens transmitidas por esses homens que iniciaram a reforma protestante. Eles não deram continuidade à reforma que os seus líderes começaram antigamente, a princípio. Mas Deus não deixou de levantar homens e mulheres que continuassem essa reforma. Tanto é que no século XIX, assim como já vimos num de nossos estudos do trimestre, Deus levantou um povo que deu continuidade em redescobrir as crenças que um dia foram retiradas do meio cristão e substituídas por crenças pagãs. Estes homens e mulheres continuaram reparando as brechas e restaurando as veredas, assim como escrito pelo profeta Isaías. E então, neste período do século XIX, surge um povo, o qual especificamente estudamos nas 2 primeiras semanas, que dão início a um grande movimento. E como já vimos, este movimento começou a crescer e a espalhar cada vez mais as mensagens das boas novas de salvação. E fizeram muito disso através de panfletos e posteriormente, alguns anos depois, fizeram isso através de publicações de artigos, revistas e até mesmo livros. O que tornou necessário fazer com que eles se organizassem de forma legal perante o governo e a sociedade, mas principalmente para assegurar a propriedade de suas publicações. Essa organização não ficou somente no campo das publicações, não. Mais adiante, quanto mais os pioneiros adventistas avançavam em sua obra de propagação da mensagem em cumprimento ao chamado do Senhor, mais e mais pessoas iam aderindo à fé adventista, e assim também mais e mais igrejas locais iam se formando. As crenças doutrinárias fundamentais cada vez mais iam se estabelecendo mais ainda, e assim a estrutura de cumprir com a missão ia se formando. Como consequência deste crescimento, foi verificado a necessidade de se formar uma associação com um grupo de igrejas locais, para que assim ficasse mais organizado toda essa estrutura. E assim foi criada a primeira associação estadual, e mais futuramente houve a formação da primeira associação geral dos adventistas do sétimo dia com algumas dessas associações estaduais. E assim então, a princípio, essa foi a estrutura e organização da igreja adventista em 3 níveis: igrejas locais, associações e associação geral. Desde então, essa estrutura e organização já passou por várias mudanças, porém, sem perder o seu propósito, que é espalhar a mensagem do Evangelho a todo mundo. E você, de qual associação você pertence? Escreva aí nos comentários para nós sabermos de qual lugar do Brasil, ou até mesmo do mundo, você pertence. Este foi o resumo da nossa lição do dia de hoje.